Tragédia. Esse é o único nome possível para o que está acontecendo agora dentro dos muros do Vaticano. As luzes da Praça de São Pedro tremem como se soubessem o que se aproxima. O Papa Leão XIV está no centro de algo que ninguém ousava acreditar. Uma série de decisões sombrias, silenciosas, que já estão sacudindo os alicerces da fé católica. E sabe o que é mais assustador? Padre Pio havia deixado avisos claros sobre isso. Sim, ele viu, ele sentiu, ele alertou, e ninguém quis ouvir. Agora está acontecendo, e aqueles que ainda estão vivos para escutar precisam prestar atenção. Antes que seja tarde demais, havia uma inquietação no ar, daquelas que nem o incenso consegue esconder. Velhas irmãs em conventos remotos cochichavam orações esquecidas. Velhos padres olhavam para o chão como se buscassem respostas enterradas, no mármore frio. Mas era tarde. O silêncio de décadas havia explodido em forma de decreto. Um documento escondido nos arquivos secretos foi finalmente revelado, e o conteúdo era simplesmente devastador. O nome de Leão XIV está agora escrito nas páginas mais escuras da história da Igreja. E o mais arrepiante, Padre Pio tinha falado sobre isso em confissão. Aquelas palavras que ele jamais quis registrar, mas que agora ecoam como um trovão nos corredores vazios do Vaticano. Padre Pio havia dito a um fiel: quando o homem vestido de branco perder a luz nos olhos, saibam que Roma será purificada. Com lágrimas e cinzas. Ninguém entendeu, riram, alguns acharam poético. Mas agora, com Leão XIV quebrando promessas sagradas, permitindo heresias disfarçadas de modernidade, essas palavras voltam como lâminas invisíveis, cortando a consciência de quem sempre teve fé. Se você está sentindo algo estranho enquanto escuta isso, não ignore. Isso não é apenas uma história, é um aviso e talvez um chamado direto para você. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Leão XIV não é um homem qualquer. Ele é o sucessor de Pedro. Mas o que acontece quando o sucessor se esquece da verdade? Quando suas palavras soam ocas e suas decisões parecem feitas na escuridão, longe da presença do Espírito? O medo tomou conta das freiras mais antigas, aquelas que viram milagres com seus próprios olhos. Uma delas, Irmã Verônica, disse que teve um sonho onde a imagem de Cristo na cruz sangrava, não pelas mãos, mas pelos olhos. Ele chorava, como se estivesse vendo o futuro. E quando ela acordou, uma carta anônima estava aos pés da sua cama, selada com o brasão papal. Lá dentro, uma profecia escrita por Padre Pio, manchada por algo que parecia lágrimas. Não há mais espaço para dúvidas. O que está sendo revelado agora precisa ser acolhido com reverência e temor. Porque não é apenas sobre religião, é sobre salvação, sobre o destino da alma. Aquelas palavras de Padre Pio, enterradas sob camadas de burocracia e medo, estão agora se revelando com força. O dia virá em que Roma se dobrará, não diante de Deus, mas diante do próprio orgulho. É isso que estamos vendo? Leão XIV dobrando-se diante do mundo e traindo o céu. Quantas almas se perderão porque ele escolheu o caminho largo e não o estreito? Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim.
Os sinos ainda tocam em Roma, mas o som é diferente, é mais oco, como se o bronze estivesse chorando. Muitos não querem enxergar, acham que é exagero, teoria, loucura, mas quem viveu o bastante para sentir o peso da fé verdadeira sabe que algo mudou, a energia. O silêncio entre as missas, o olhar do povo nas praças, está tudo diferente. E dentro dessa mudança há algo que ninguém esperava, uma repetição. Um ciclo que já foi anunciado antes, em segredos sussurrados por místicos esquecidos, todos apontando para este tempo. O tempo de Leão XIV, uma mulher polonesa que vive reclusa em um vilarejo esquecido, escreveu em seu diário: "Ouvi Padre Pio em sonho. Ele não falou, mas me mostrou um pergaminho em chamas. No topo, o nome do atual Papa." Ela nunca contou isso a ninguém até agora, mas diante das últimas notícias que vieram de Roma, ela tremia ao lembrar. Dizem que uma profecia polonesa havia sido enterrada sob ordens do Vaticano no século passado. Agora, fragmentos estão reaparecendo, com o nome de Leão XIV, escrito em sangue seco. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: "Essa palavra me encontrou por dentro." Você sente o coração apertar ao ouvir isso. Não é coincidência. É o Espírito te cutucando. As dores que você vem carregando, os medos que não têm nome, o vazio que se esconde entre seus silêncios. Talvez tudo isso seja a resposta. Talvez seja esse o momento em que o céu está tentando falar contigo. Padre Pio sempre dizia que os sinais mais fortes vêm na fraqueza. E hoje, mais do que nunca, as mulheres da fé estão sendo chamadas. Por quê? São elas que seguram a igreja em silêncio, com lágrimas e velas acesas. São elas que rezam quando os homens duvidam. Roma se veste de vermelho. Mas não é festa, é sinal. O vermelho de mártires esquecidos. O vermelho do coração de Cristo, ferido. Leão XIV apareceu sorrindo nas últimas imagens, mas seu olhar não sorria. Ele parecia preso, cansado, ou pior, conformado, como quem já fez sua escolha. Padre Pio dizia: "Haverá um tempo em que o homem vestido de branco terá os ombros de chumbo e o coração de fumaça." Talvez esse tempo seja agora, talvez o aviso já tenha sido dado. E talvez só quem ouve com o Espírito entenderá. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital, com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: "Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava." E enquanto o Vaticano tenta conter os rumores, do lado de fora, as estátuas parecem mais silenciosas. Até mesmo os pombos evitam a praça. As velas acesas nos pequenos altares agora tremem mais do que nunca. Uma freira relatou que viu lágrimas escorrerem de uma imagem de Nossa Senhora em Czestochowa. Testemunhas confirmam. Um milagre ou um alerta? As fronteiras entre o sagrado e o sinistro estão cada vez mais finas, e no meio desse véu, a voz de Padre Pio ressurge como trovão distante, lembrando a todos que aquilo que é escondido será revelado. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: "Eu fui tocada por essa verdade." Quando os sinos silenciam e os altares escurecem, não é mais o tempo do arrependimento, mas o tempo da colheita. E muitos estão colhendo agora os frutos de uma fé esquecida. Leão XIV não apenas silenciou tradições, ele ressignificou dogmas sagrados.
Permitiu que ideias profanas tocassem o que era puro. Disfarçou modernidade de misericórdia e encobriu heresias com discursos suaves. Mas quem conhece a fé verdadeira, quem carrega terço nos dedos e cicatriz na alma, sente: algo foi rompido. O elo com o divino, que mantinha a igreja de pé, está se esgarçando, fio por fio. As profecias de Padre Pio não eram parábolas bonitas, eram alertas cravados em lágrimas. Ele sabia que o tempo viria e que os fiéis estariam distraídos, cansados, anestesiados por promessas terrenas. Ele dizia: a distração será o maior inimigo da alma. E quando ela estiver mais entorpecida, o lobo vestirá o manto branco. Agora me diga, você acha que esse tempo já chegou? Porque o silêncio do céu está mais ensurdecedor do que nunca, e os olhos do Papa não refletem mais luz, refletem dúvida, escuridão, ou pior, indiferença. Sente esse calafrio agora? Ele não vem do medo comum, vem do espírito. É um sussurro invisível que atravessa seu corpo porque ele sabe que você precisa ouvir isso. Não é coincidência que esse vídeo chegou até você. Quantas vezes você pediu um sinal? Quantas vezes implorou por respostas nas madrugadas em que nem as lágrimas saíam mais? Talvez seja agora. Talvez seja por isso que Padre Pio tenha escolhido você entre tantos, porque só quem já sangrou por dentro entende a profundidade de um verdadeiro chamado. O Vaticano tem paredes grossas, mas não pode conter o que está prestes a sair. Relatórios secretos estão vazando. Um deles, vindo de um grupo de monges silenciosos da Cracóvia, revela que desde a entronização de Leão XIV, as manifestações sobrenaturais aumentaram. Sons sem origem, imagens se movendo sozinhas, livros que caem sempre na mesma página, a do Apocalipse. Sim, o livro que muitos evitam, mas que guarda a chave para tudo, inclusive para esse momento. O sinal da besta, a prostituta da Babilônia, o trono da serpente, estão todos ligados a um ponto central: Roma. Você deve estar se perguntando: e agora? O que eu faço? A primeira resposta é: fique atento, porque os próximos dias vão mexer com estruturas antigas. Padres verdadeiros começarão a desaparecer. Igrejas vão se fechar sem explicação. Missas serão canceladas com desculpas de renovação litúrgica, mas por trás disso há um plano, e esse plano é velho. É o mesmo que tentou calar Cristo. A diferença é que agora ele tem acesso, poder e microfones, e muitos já estão caindo sem perceber. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Um arcebispo aposentado, que vive isolado no sul da Polônia, declarou em um áudio vazado: se o povo soubesse metade do que foi decidido nas reuniões secretas com Leão XIV, já estariam de joelhos. E não em oração, mas em pavor. Esse homem não fala por vaidade. Ele vive no silêncio há anos, sem se manifestar até agora. E isso é o mais grave. Até os que estavam calados estão começando a gritar. Porque quando até o silêncio começa a incomodar os demônios, é porque a guerra espiritual está em seu auge. Você pode sentir agora que algo em você está sendo chamado. Não tente entender com a mente, porque a razão foi feita para o mundo, mas a fé é a linguagem de Deus. Quantas vezes você segurou lágrimas diante de um altar? Quantas vezes sentiu que suas orações batiam em um teto invisível? Talvez você estivesse apenas esperando esse tempo chegar, o tempo da separação, do joio e do trigo. E hoje, mais do que nunca, essa separação está sendo feita. Não nos altares, mas nos corações. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você.
Alguns dizem que Padre Pio exagerava. Mas quem ousa dizer isso agora, diante do que está vindo à tona? Uma carta não divulgada, escrita por ele, foi descoberta por uma irmã franciscana cega em um convento abandonado. Ela dizia: Roma será ferida pela espada de dentro, não por seus inimigos, mas por seus filhos rebeldes. Como alguém poderia escrever isso há tantas décadas? Como poderia prever um papa que parece querer reformar não a estrutura, mas o próprio Espírito Santo? É aqui que mora o maior perigo, porque quando o alto escalão da fé começa a brincar de Deus, o juízo desce mais rápido do que pensamos. Leão 14 está cercado por vozes que não rezam, conselheiros que não creem, homens que vestem batina, mas escondem ídolos nos bolsos. Isso não é teoria. Isso está sendo documentado. E se você acha que exageramos, lembre-se, os que zombaram de Noé também riram, até a água bater no queixo. Você se lembra da última vez que sentiu a presença real de Deus? Não aquela de ouvir um louvor bonito, mas aquela que faz a alma estremecer. Pois bem, essa presença está gritando agora, e grita porque o tempo é curto, porque as máscaras estão caindo, porque a verdade está vindo à tona com força, e só quem estiver firmado na fé verdadeira vai resistir. As promessas de conforto não serão suficientes. O que vai te sustentar é o que você cultivar agora. Oração verdadeira, arrependimento sincero, entrega total. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. E você que está escutando isso agora, precisa decidir se vai continuar ignorando o incômodo no seu peito ou se vai abrir os olhos. Porque o tempo da dúvida já passou. Estamos no tempo do confronto espiritual, onde os sinais não virão com anjos tocando trombeta, mas com ausência. Ausência da graça em lugares sagrados, ausência de paz nos rostos de quem lidera, ausência de verdade nas palavras que antes curavam. Mas a boa notícia é que os alertas ainda chegam. Mesmo que envoltos em medo, eles são um sinal de que Deus ainda está tentando alcançar você, ainda está chamando. E talvez esse vídeo seja exatamente isso. Um último toque, uma última vela acesa antes da escuridão. E se você sentiu algo mexer dentro de você, não ignore, porque é assim que começa, uma faísca, um desconforto, um choro inexplicável. Depois vem a revelação, e com ela a transformação. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. Imagine agora que tudo o que você acreditava está sendo corroído pelas próprias mãos que deveriam proteger. Imagine olhar para o altar e não sentir mais a presença. Ouvir as palavras e perceber que elas não têm peso. Esse é o novo mundo que Leão 14 está construindo. Um mundo onde os sacramentos perdem o sentido, onde a confissão vira conselho e o inferno vira metáfora. Padre Pio dizia: virão tempos em que os homens dirão: não existe mais pecado, e esses serão os piores de todos. E esses tempos estão aqui, não mais esperados, mas vividos. As igrejas estão cheias, mas o céu vazio, porque a maioria ali apenas assiste, não participa, não sente, não clama. O fogo do Espírito virou cinza morna, mas Deus sempre deixa um remanescente. E talvez você faça parte dele, talvez sua dor, sua luta, seu silêncio, tudo isso seja prova de que você ainda está sensível ao chamado. E é por isso que você está aqui agora. E é justamente quando tudo parece calmo demais que o perigo espreita.
Porque o mal nunca chega batendo portas. Ele se infiltra nos pequenos detalhes, se esconde nos sorrisos simpáticos, nas palavras diplomáticas, nos discursos tolerantes que trocam salvação por aceitação. Leão XIV não precisou gritar para dividir a fé. Ele apenas abriu as portas para que o profano entrasse com traje de santo. E agora, dentro da casa de Pedro, sentam-se homens que não oram, mas planejam, que não jejuam, mas manipulam. O rebanho continua esperando pão, mas o que recebe são migalhas contaminadas de veneno sutil. Você sente? Não é exagero, é discernimento. É aquilo que sua alma tenta te dizer quando o mundo diz que está tudo bem. Porque quando até o Vaticano começa a silenciar os devotos mais fiéis, algo está podre nos alicerces. E não são apenas decisões administrativas, são concessões espirituais, permissões perigosas, celebrações pagãs travestidas de liturgia. A Eucaristia, que deveria ser corpo e sangue, agora é oferecida por mãos que não creem, por corações que não sentem, por bocas que blasfemam no silêncio da conveniência. E isso tem consequências, consequências reais, invisíveis, mas profundas. Um sacerdote polonês, em confissão particular, revelou: durante a missa, senti um peso nos ombros que não era físico. Era como se uma sombra estivesse entre eu e o altar. Ele chorou. Chorou porque sabia que ali, naquele momento, Deus não estava mais presente como antes. A presença real havia sido retirada. Não por castigo, mas por falta de reverência. E sabe o que dói mais? É que isso está acontecendo em centenas de paróquias agora mesmo. E poucos percebem, porque já se acostumaram com o vazio. Já confundem emoção com unção, luzes com luz, voz alta com autoridade. Você que está escutando isso, pare, respire, preste atenção. Quantas vezes você tem sentido que algo mudou? Que as coisas que antes te faziam sentir paz, agora só causam incômodo? Isso é espiritual. Isso é o seu espírito lutando contra o engano que está se espalhando. Porque sim, estamos vivendo um tempo de engano. E ele não vem de fora, ele vem de dentro, do coração da igreja. E foi por isso que Padre Pio não calou. Foi por isso que ele escreveu com sangue, orou com dor, profetizou com lágrimas. Porque ele sabia que esse tempo chegaria. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E você acha mesmo que isso tudo é coincidência? Que essa enxurrada de informações sombrias é apenas teoria? Então escute com atenção. Um exorcista revelou que os casos de possessão aumentaram em 30% desde que certas permissões foram liberadas por Leão XIV. Isso é estatística. Isso é real. E sabe por quê? Porque quando a luz se apaga na casa do Altíssimo, as trevas se sentem à vontade para invadir. E elas não vêm com chifres e tridentes. Elas vêm com conforto, com discursos de inclusão sem conversão, com palavras doces que anestesiam a alma e matam o espírito devagar. A fé não morreu, mas está sendo sufocada aos poucos, com um travesseiro de algodão e promessas de paz. Paz que não vem de Deus, mas de acordos humanos. Padre Pio dizia: quando a paz for fácil demais, desconfie, porque a verdadeira paz nasce da cruz, e a cruz sempre pesa. E o que vemos hoje são altares sem cruz, sacerdotes sem sacrifício, fiéis sem fervor. Tudo muito bonito, muito estético, muito controlado e completamente vazio. Um vazio que engole a alma sem que ela perceba. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O número de visões e aparições marianas aumentou drasticamente nos últimos anos. Coincidência? Não. Elas estão alertando. Nossa Senhora tem aparecido para idosos,
para crianças, para enfermos, todos com o mesmo recado. Rezem, rezem pelo Papa, rezem pela Igreja, porque o tempo está se fechando. E o que Leão XIV faz? Ignora, suaviza, diz que são devaneios, que a fé precisa evoluir. Evoluir para onde? Para longe da cruz, para longe da verdade? Não se iluda, o diabo também sabe usar terno branco e falar em nome da paz. Você ainda está aí? Então escute, você foi escolhido para saber disso. Não por acaso, não por sorte, mas porque seu coração ainda pulsa fé verdadeira. E essa fé é tudo o que vai te proteger quando o colapso espiritual se manifestar por completo. Porque não é mais questão de se vai acontecer. É quando. E o quando está mais perto do que você imagina. Os sinais estão por toda parte. Desastres climáticos, guerras sem sentido. Crianças sendo criadas sem oração. Famílias se destruindo por orgulho. E, acima de tudo, uma liderança espiritual que perdeu o brilho do olhar. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário. Mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé. Eu creio, Senhor. Padre Pio sempre foi duro com quem brincava com o sagrado. Ele chegou a expulsar pessoas do confessionário por sentirem mais medo da opinião dos outros do que de Deus. E agora sua voz ecoa para nós. Não brinquem com a salvação. Não profanem aquilo que foi santificado com sangue. E é isso que está acontecendo. A igreja está sendo transformada em palco. A missa virou espetáculo. Os sacramentos, enfeites. E a fé, uma lembrança distante. Mas ainda há tempo. Tempo curto. Mas as mulheres são as primeiras a sentir. Sempre foram. Elas choram quando ninguém vê. Intercedem em silêncio. E são elas que estão sendo acordadas agora. Porque é através do coração materno que Deus inicia revoluções espirituais. Você que é mãe, que é avó, que já perdeu o sono por causa de um filho distante de Deus, saiba que é você quem Deus quer usar agora. Sua dor tem peso no céu. Suas lágrimas são sementes. E esse tempo não vai te destruir, vai te despertar. Porque os olhos que choram hoje serão os mesmos que verão a vitória amanhã. Mas só se você permanecer firme. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio, que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare. Hoje algo espiritual foi ativado em mim. O plano do inimigo é sutil. E a maior prova disso é que muitos não veem problema nenhum no que está acontecendo. Acham normal, acham progresso. Mas o progresso que afasta da cruz não é progresso, é perdição. Você não foi chamada para seguir a multidão. Você foi chamada para andar no meio do deserto, mesmo quando ninguém entender. Porque a fé verdadeira nunca foi popular e a verdade sempre custou caro. Prepare-se, porque os próximos meses vão revelar o que estava escondido. Vai doer, vai chocar, vai separar, mas vai salvar. Acredite, o inferno está comemorando enquanto muitos dormem. E os anjos estão gritando, gritando para que os poucos que ainda escutam acordem. Essa mensagem chegou até você porque seu nome foi sussurrado no céu. E o céu ainda está esperando sua resposta. Mas não por muito tempo. A escolha precisa ser feita agora, entre continuar confortável e morrer lentamente, ou aceitar o chamado e viver com propósito, porque a fé que não te incomoda é a fé que não te transforma. E a transformação começa no instante em que você diz, chega, eu quero a verdade mesmo que doa, porque a verdade nunca foi fácil de engolir. Ela arde, sangra, rasga por dentro, mas também salva. E agora, neste exato instante, o Espírito Santo está tocando pessoas que já estavam prestes a desistir,
Pessoas que rezaram sozinhas durante décadas, que foram chamadas de fanáticas, exageradas, que viram seus filhos se afastarem da fé e não encontraram mais consolo nos bancos da igreja. Essas pessoas estão sendo chamadas de volta, não para ouvir sermões bonitos, mas para se tornarem sentinelas, mulheres e homens que, mesmo com as mãos trêmulas e o coração cansado, ainda dizem: Senhor, eis-me aqui, porque o céu está vasculhando corações, e Ele não está procurando os perfeitos, mas os sinceros, os que choram em silêncio, que suspiram nas madrugadas e que ainda sentem aquele frio no estômago quando ouvem o nome de Deus. Aqueles que carregam no peito um crucifixo gasto de tanto apertar nos momentos de angústia. Você é um deles? Então preste atenção, porque os próximos sinais não serão suaves, vão ser profundos, vão ser como terremotos silenciosos que desestruturam tudo por dentro, e quem não estiver firmado na palavra vai cair. Padre Pio deixou claro: o engano será tão bem montado que até os eleitos, se não forem vigilantes, poderão ser enganados. Isso não é suposição, isso é profecia, e ela está se cumprindo. Leão XIV está fazendo exatamente o que foi previsto, adaptando os dogmas, mexendo nos sacramentos, modernizando o eterno. Mas o sagrado não se adapta. O sagrado é, sempre foi, sempre será. O problema é que muitos não enxergam isso e continuam seguindo como se tudo estivesse bem. Mas o Espírito já se retirou de muitos lugares e tudo o que sobra é cenário. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você sabe por que tantas igrejas parecem tão frias hoje em dia? Não é por falta de gente, é por falta de glória. A presença de Deus não se mantém onde a verdade é negociada. E quantas verdades já foram vendidas? Quantas concessões já foram feitas em nome de uma falsa paz? Está tudo acontecendo diante dos nossos olhos, e você precisa entender: o tempo de assistir terminou, agora é tempo de decidir, porque em breve não haverá mais meio termo, ou você será luz, ou será engolido pela escuridão. Muitas pessoas sentem que algo está errado, mas não sabem nomear. Sentem ansiedade, angústia, insônia, mas acham que é psicológico. E é aí que o inimigo age com mais força, porque ele quer te fazer acreditar que tudo isso é normal. Mas não é, é espiritual. É o clamor da sua alma que está sendo ignorado há tempo demais. E se você continuar calando essa voz interior, corre o risco de perder o mais precioso, a salvação. Sim, essa palavra que hoje em dia quase ninguém mais usa, porque falar de salvação exige falar de pecado, e falar de pecado exige coragem. Mas Padre Pio nunca teve medo de dizer a verdade. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você se lembra do seu primeiro momento com Deus? Daquela sensação de leveza, de paz, de amor puro? Agora me diga com sinceridade, onde isso foi parar? Quantos domingos vazios você já viveu? Quantas vezes você foi à igreja e voltou mais frio do que entrou? Isso não é culpa sua. É reflexo de uma estrutura que está doente. Mas você ainda pode se reconectar. Ainda há um fio de luz te chamando, e esse fio é sustentado por aqueles que, como você, ainda resistem, ainda se ajoelham, ainda rezam. Mas cuidado, porque o diabo não está mais escondido atrás de tentações óbvias. Ele veste batina, fala com voz calma, cita versículos, mas distorce tudo. Leão XIV é um exemplo vivo disso. Um homem que sorri em público, mas em particular assina documentos que afastam a igreja do Evangelho.
Padre Pio previu isso. Disse que o anticristo viria primeiro em forma de influência espiritual, e essa influência já começou. Está nos livros didáticos, nas novas regras, nas pequenas mudanças que ninguém questiona. Mas tudo está interligado, e o plano final está quase pronto. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça, como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. A cada parágrafo que você lê, mais claro fica. Isso não é só informação, é revelação. E revelações são perigosas para quem vive no conforto da mentira. Você está sendo tirado desse conforto agora. Está sendo despertado de um sono que talvez você nem sabia que estava dormindo, mas o Espírito desperta quem ainda tem chama. E se a sua está aqui, é porque ainda há salvação, ainda há propósito, ainda há um lugar reservado para você, mas ele precisa ser ocupado agora, antes que o tempo se feche de vez. Padre Pio dizia que, nos últimos tempos, a maior arma do inimigo seria o cansaço espiritual. E é isso que muitos estão vivendo. Cansados de rezar e não ver resposta. Cansados de pedir e não receber. Mas não desista. Porque é justamente quando tudo parece morto que Deus mostra que ainda há vida. E a vida que Ele quer restaurar em você vai além do corpo. É a vida da sua fé. Porque sem fé não há visão. E sem visão o povo perece. E muitos estão perecendo porque perderam a fé nos líderes, nos altares, na própria oração. Mas não perca você também. Não agora. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você precisa ficar até o final, porque o final não é sobre terror, é sobre verdade. E a verdade liberta, mas antes ela desconstrói, ela arranca máscaras, ela mostra que a igreja de pedra pode cair, mas a igreja do Espírito permanece, e essa igreja está dentro de você. Ela é alimentada quando você dobra os joelhos, quando você resiste ao pecado, quando você perdoa quem não merece, quando você escolhe a verdade mesmo que doa. Essa é a fé que sobrevive aos dias maus. Essa é a fé que salva famílias, que cura, que liberta, que atravessa gerações. O que vem pela frente vai exigir preparo, não físico, mas espiritual, porque virão dias em que você será questionado por crer, em que a sua fé será motivo de vergonha para o mundo. Mas é nesse momento que Deus vai te honrar, vai te sustentar, vai te usar para levantar outros. E quando tudo parecer perdido, o céu vai se abrir, e aqueles que perseveraram verão com os próprios olhos aquilo que o mundo negava, que Deus ainda reina, que Ele não abandonou seus filhos e que cada lágrima derramada em segredo foi contada, uma por uma. E mesmo que o mundo grite que tudo está normal, você sente que não está. Não é paranoia, não é excesso de informação, é discernimento. Aquela sensação pesada no ar quando entra numa igreja e tudo parece vazio, mesmo com a presença de dezenas de pessoas. Aquele silêncio desconfortável quando o sacerdote sobe ao altar e não há mais unção nas palavras, só repetição. Isso é o Espírito te alertando. Algo foi perdido. A pureza, a entrega, a reverência. Leão XIV está apenas acelerando um processo que começou lentamente, mas que agora, diante dos nossos olhos, toma forma com fúria silenciosa. A substituição do sagrado pelo aceitável não foi um erro, foi um plano. Os que estão no alto escalão sabem disso. Eles não negam mais o que está acontecendo, apenas disfarçam. Dizem que é evolução. Dizem que é adaptação aos tempos modernos.
Mas a palavra de Deus não muda. Os mandamentos não sofrem. Reforma, a verdade não se negocia. E quem tentar transformar o evangelho em ferramenta política vai cair, não pela força humana, mas pelo juízo que começa na casa de Deus. E esse juízo já começou. Você consegue perceber? Não nos escândalos, mas nos sinais, nos pequenos terremotos, nas preces não respondidas, nas igrejas que se tornam frias e, sobretudo, nas almas que estão morrendo em silêncio. Você já olhou para alguém próximo e pensou, essa pessoa não é mais a mesma, porque isso está acontecendo. E não é psicológico, é espiritual. Muitas almas já estão sendo dominadas por uma cegueira invisível. Não conseguem mais orar, não sentem mais arrependimento. Perderam o temor. E isso, mais do que tudo, é o maior sinal de que estamos no fim. Padre Pio dizia que a morte mais perigosa não era a do corpo, mas a da consciência. E é isso que você precisa guardar. Proteger sua consciência será daqui para frente a maior prova de fidelidade a Deus. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você ainda tem tempo, mas não muito. O número de padres que estão se rebelando silenciosamente contra as novas ordens do Vaticano aumentou nas últimas semanas. Estão sendo silenciados, alguns transferidos, outros afastados sem explicação. Um padre polonês, que não será nomeado por segurança, foi ameaçado por se recusar a aplicar uma nova orientação litúrgica que contraria as palavras de Cristo. Ele se ajoelhou diante do altar e disse, se for preciso morrer para preservar a verdade, eu morro. Dias depois, desapareceu. A diocese afirmou que foi por motivos de saúde, mas ninguém mais o viu. A guerra não é só de palavras, é espiritual. Você já percebeu como os noticiários evitam falar sobre fé verdadeira? Já notou como os que ainda mantêm a reverência são ridicularizados? Há um esforço em ridicularizar tudo que é santo, e esse esforço é coordenado, porque o inimigo sabe, se conseguir calar os fiéis, vence, mas ele esquece de um detalhe. O remanescente sempre sobrevive, e se você está aqui, lendo isso, é porque faz parte desse remanescente. Não duvide, não se subestime. Deus escolheu justamente os que o mundo considera fracos para envergonhar os poderosos. Você sente dor quando vê a fé sendo transformada em espetáculo? Sente revolta quando percebe que muitos estão tratando as coisas de Deus como qualquer outra coisa? Essa dor é sua missão. Essa angústia é o sinal de que você ainda está viva por dentro. E se está viva, ainda há chance. Porque o céu não busca multidões, busca corações quebrantados. E talvez sua dor esteja sendo ouvida agora mesmo, enquanto lê estas palavras. Talvez esse momento seja a resposta que você pediu, e você sabe disso, sente isso. Lá no fundo, não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. A cada parágrafo, você percebe que não está sozinha. Que existe uma multidão silenciosa de pessoas como você, que observam, que sentem, que rezam mesmo sem forças, mas que não conseguem mais se calar. Essa multidão é a esperança, porque o corpo de Cristo não está morto, ele apenas está ferido. Mas cada oração, cada lágrima, cada joelho dobrado, tudo isso cura. E o céu está se movimentando agora mesmo para levantar intercessores nos lugares onde o evangelho está sendo distorcido. Acredite, sua oração tem mais poder do que você imagina. Padre Pio dizia que os tempos finais não seriam marcados por guerras visíveis, mas por confusão espiritual. E hoje, o que mais temos é confusão, dúvidas sem respostas, decisões.
Sem sentido, mudanças que só afastam. E o pior, muitas pessoas, mesmo sentindo tudo isso, continuam presas ao sistema, com medo de parecerem radicais. Mas o tempo de agradar o mundo acabou. É hora de escolher entre agradar a Deus ou ao sistema. Não existe mais meio termo. Não há mais tempo para religiosidade superficial. Ou você é, ou será engolida pelo engano. Você ainda lembra do cheiro da fé verdadeira? Daquele momento em que uma oração te fez chorar sem saber por quê? Quando as palavras pareciam vir de outro mundo e tudo fazia sentido por um instante? Isso não se perdeu. Só está abafado, escondido debaixo do barulho. Mas Deus está soprando outra vez, soprando sobre ossos secos, sobre corações endurecidos, sobre mulheres que foram chamadas para restaurar o altar dentro das suas casas. Porque se o altar da igreja estiver contaminado, que o altar da sua casa esteja puro. É assim que começa a contraofensiva do céu. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois, escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Se você chegou até aqui, é porque sua alma está sedenta por mais. E ela vai encontrar, porque o Espírito não abandona quem ainda clama. Mas você precisa agir. Não dá mais para viver de lembranças espirituais. É hora de viver milagres reais, de restaurar aquilo que foi quebrado, de voltar ao primeiro amor. Aquele amor que fazia você orar por horas, sem perceber o tempo passar, que te fazia cantar sozinha, que te fazia sonhar com os céus. Esse amor está te esperando. E só quem reconhece a dor da distância pode sentir a alegria do reencontro. Padre Pio dizia que muitos encontrariam a salvação no último segundo, mas que outros a perderiam por um único instante de omissão. Você não pode mais se omitir. Deus te deu discernimento, você sabe o que está acontecendo. Então não se cale, fale, alerte, compartilhe, testemunhe e, acima de tudo, vigie, porque o ladrão da alma não avisa quando chega. Ele se esconde nos detalhes, nas pequenas concessões, nos hábitos que parecem inocentes, nas palavras que parecem bonitas, mas desviam. E o único antídoto contra isso é a verdade, e a verdade é Cristo. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva. Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você foi escolhida para resistir, para sustentar o que ainda resta, para ser voz quando todos se calarem, luz quando tudo escurecer. Não importa se está cansada, se errou, se vacilou, Deus ainda está te chamando, não para te condenar, mas para te reerguer. Porque o tempo final não será para os perfeitos, mas para os disponíveis, para os quebrantados, para os fiéis que, mesmo falhos, escolheram não abandonar a cruz. E você, hoje, está diante dessa cruz e precisa decidir. Vai continuar carregando com amor ou vai largar porque dói? Sim, a dor existe, ela está aí, em silêncio, oculta entre seus dias comuns. Mas agora, ela está sendo iluminada por uma verdade que não pode mais ser ignorada. Não é delírio, não é paranoia. É o Espírito de Deus soprando sobre os teus ossos cansados e dizendo: ainda há vida. A dor de ver uma igreja sem brilho, a angústia de ver os jovens se afastando, o aperto no peito cada vez que uma tradição é desfeita, como se não tivesse valor. Tudo isso te marca, tudo isso é sinal. Você não está louca, você está sendo despertada. E poucos ouvirão o que você ouviu até aqui, mas os que ouvem são transformados. Talvez você tenha crescido num tempo em que o altar era o lugar mais sagrado da cidade, onde até os pecadores sabiam respeitar.
Hoje, esse respeito sumiu. O que era santo virou paisagem. O que era milagre virou hábito. A comunhão virou ritual vazio. Mas você ainda sente, não sente? Quando ouve um nome pronunciado com fé, quando escuta um hino antigo, quando vê uma senhora rezando com o terço entre os dedos trêmulos, algo pulsa, algo dentro de você se acende. E esse algo é Deus dizendo: ainda estou aqui. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Sabe por que o inimigo quer calar você? Porque a sua dor tem eco. O seu clamor tem peso. Suas lágrimas não evaporam. Elas sobem. E no céu, elas são contadas. Cada vez que você ora sem ver resposta, o céu está registrando. Porque Deus não responde rápido. Ele responde certo. Ele responde no momento em que sua alma estiver pronta para entender que o maior milagre não é o que muda por fora, mas o que te restaura por dentro. E talvez esse vídeo tenha sido a resposta que você esperava há anos. Talvez essas palavras tenham vindo exatamente no dia em que você pensou em desistir. Não desista. Você está no limite porque está perto do céu, e o inferno sente isso, por isso te atacam tanto, por isso vem o cansaço, o medo, a sensação de abandono. Não é castigo, é prova, é lapidação, e o ouro verdadeiro só brilha depois do fogo. Leão 14 pode mudar dogmas, destruir tradições, desfigurar a fé pública, mas ele nunca poderá tocar na fé de quem carrega Deus no coração, porque essa fé não depende de Roma, ela depende do céu. E o céu nunca será derrubado. Padre Pio deixou avisos e poucos ouviram, mas você ouviu. E isso é sinal de que Deus ainda te quer na frente da batalha. Você é como uma sentinela espiritual. Seu papel não é ser celebrada, é ser fiel. Mesmo que te chamem de radical, de ultrapassada, de fanática, você foi chamada para ser firme. Porque quando o mundo todo estiver em caos, os firmes serão colunas. E as colunas, por mais escondidas que sejam, sustentam tudo. Você é uma dessas colunas, e o tempo da sua manifestação está chegando. Se você sentiu algo diferente, nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Muitos dizem que é tarde demais, que o mal venceu, mas isso é mentira, porque o mal faz barulho, mas é vazio. Deus age em silêncio, mas é eterno, e Ele está levantando agora mulheres e homens que serão resposta. Gente como você, que não tem tudo resolvido, mas que tem um coração sincero. Gente que já se decepcionou com a religião, mas ainda acredita no poder da fé. Gente que viu o mundo mudar, mas se recusa a deixar o céu sair de dentro do peito. É esse tipo de gente que vai carregar o reino nos ombros quando o sistema cair. Você já percebeu quantos milagres estão acontecendo fora da mídia? Curados sem explicação, pessoas libertas em silêncio, conversões dentro de presídios, hospitais, cozinhas simples, porque o espírito não precisa de palco, ele precisa de espaço, e talvez o próximo milagre esteja reservado para você. Sim, você que está ouvindo com o coração apertado, achando que é tarde demais. Deus não se atrasa. Ele chega na hora exata em que a alma está mais frágil, porque é nessa fraqueza que ele se mostra forte. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Agora escute com toda a atenção. Os próximos dias serão decisivos.
Não para o mundo, mas para você. Algo será revelado, algo vai mexer com a estrutura. E você precisa estar firme. Ore, jejue, vigie. Refaça o altar da sua casa, pegue aquele texto esquecido, volte ao Evangelho, desligue o que te afasta, reforce o que te liga ao céu. Você não pode chegar despreparada, porque quando a trombeta soar, não haverá tempo para improvisar santidade. E aqueles que zombam hoje serão os que correrão desesperados amanhã. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Mas não tenha medo, porque Deus nunca deixa os seus desamparados. Você não está sozinha. Pode até parecer que sim. Mas há uma multidão silenciosa de fiéis espalhados por todo o mundo que está ouvindo o mesmo chamado. Todos conectados por uma dor comum. Uma saudade do céu, uma fome de verdade. Eles também choram. Eles também sentem medo, mas continuam. E você precisa continuar com eles, porque a vitória é certa, a glória será maior que a luta, e o fim será apenas o começo da verdadeira eternidade. Padre Pio dizia: tenha fé e não se preocupe. A preocupação não resolve nada, mas a fé move tudo. Que essas palavras ecoem agora dentro de você, que curem suas feridas mais escondidas, que te façam lembrar de todas as promessas que Deus já te fez, e que você saiba, Ele não esqueceu. Ele não se arrepende de ter te escolhido, e Ele vai te honrar, com milagres, com consolo, com paz, com salvação. Tudo o que parecia impossível será possível. Porque o céu está se abrindo e os que permanecerem verão o que os olhos naturais não conseguem ver. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Chegamos até aqui. E se você ouviu tudo isso, é porque o céu te chamou. E agora, mais do que nunca, é hora de agir. Não deixe essa palavra morrer dentro de você. Compartilhe, testemunhe, continue buscando, continue orando, continue acreditando, porque Deus ainda fala, e Ele está falando agora com você. Ele quer que você esteja firme para o que virá. Que você seja âncora para sua família, que seja luz para seus amigos, que seja coluna na casa dele. Não termine essa mensagem com silêncio. Responda em oração, em atitude, em entrega. E se você quer continuar recebendo revelações como essa, que te confrontam, que te levantam, que te curam, não perca o próximo vídeo. Porque o que está vindo vai te fazer enxergar o mundo com outros olhos. Deus está te preparando. E Ele vai cumprir tudo o que prometeu. Clique no próximo vídeo, porque o que Padre Pio revelou ainda não terminou. E o que vem agora é a parte mais profunda.